Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler um devocional chamado Tempo de Descanso. Esse texto foi escrito pela irmã Maura Ruth Antunes e baseado nele, nós vamos fazer o nosso devocional. Ela escreveu para quem esse texto? Para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que nós cremos ser a palavra de Deus. Amém? Então, como foi a irmã Maura Ruth Antunes quem escreveu esse texto, não fui eu, eu gostaria de iniciarmos orando, pedindo a Deus que nos abençoe, e depois eu vou contar aquilo que entendi. Senhor Jesus, que nós possamos compreender as tuas verdades eternas e que tu possas nos perdoar. Que possamos nos tornar melhores a cada dia, independente da ordem que tu tens para nós, que nós possamos segui-la. Em teu nome que pedimos. Amém. Bem, irmãos, então, nosso texto bíblico está em Marcos 6, 30 a 32, bem curtinho. E diz assim: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Amém? Bom, a irmã Maura Ruth Antunes escolheu o versículo 31. E ele disse: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Bem, então o que acontece? Ela descreve que o mês de janeiro é tipicamente considerado um mês de férias. É um mês assim que as crianças não vão à escola, em que todos aqueles trabalhadores que podem, pedem férias nessa época para poderem aproveitar a presença dos filhos, para passear, para viajar. Então é um tempo de quê? Para a gente ficar relaxado e para a gente se divertir, recarregando assim as baterias para viajar ou simplesmente para ficar em casa sem fazer nada. Ficar no ócio, ficar descansando, um ócio produtivo. Bom, a Bíblia, ela não diz que isso é errado, pelo contrário, ela diz que isso é muito saudável e legítimo. Não há problema nenhum em descansarmos. A Bíblia é contra sermos preguiçosos, mas contra descansar, não. O Senhor reconhece, que nós precisamos recarregar aí as nossas baterias, as nossas forças para seguir adiante. Então, nas escrituras, na Bíblia, o trabalho é mostrado como algo altamente positivo, mas o descanso também é. Deus ordenou que o seu povo, bem como os seus animais, trabalhassem 6 dias e descansassem um, como está lá em Êxodo 34, 21, que diz assim: vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia não devem trabalhar, mesmo nas épocas de arar e de colher. Então o Senhor sabia que o descanso é uma coisa fundamental e necessária, Ele enfatizou as festas de 7 dias, que marcavam a festa, marcavam a Páscoa, a festa dos tabernáculos, de Pentecostes, a festa das trombetas, e também pediu que a gente descansasse uma vez por semana, que no caso, na época, eram os sábados. O Senhor instituiu essas datas para que seu povo pudesse ter um momento de descanso e de celebração. Então, além do repouso e da oração, os dias de descanso na Bíblia sempre estão associados a coisas muito boas, que são comida, música e muita alegria. Jesus também sugeriu, nesse texto que a gente leu, aos discípulos que eles fossem para o lugar mais retirado, que se apartassem. Para quê? Para descansar. Eles tinham trabalhado muito, pregado, feito milagres, feito muitas coisas, e o Senhor entendeu que,
estava na hora deles descansarem um pouco. Porque Jesus sabe da necessidade de cada um de nós. E ele sabia da necessidade dos discípulos também. Então eles precisavam ter o quê? Um tempo para comunhão e para renovação de forças. Então, irmãos, se nós acabamos de ler isso, se nós acabamos de conversar sobre isso, que a gente possa ter, isso na nossa mente. A gente não pode deixar a oportunidade passar. Temos que usufruir cada minuto que Deus nos dá de descanso, né? Estar em companhia da família, ou estar descansando sozinho, enfim. Nós temos que usufruir, porque esse descanso também é santo. Então temos que aproveitar cada minutinho e viver com muita abundância esse período. Então há período para trabalhar e há período para descansar. Mesmo assim, os líderes religiosos, os pastores, né, que trabalham incansavelmente, isso não é bom. Então, se você é líder, se você é pastor, se você dirige uma comunidade, pensa nisso, é necessário também descansar. Se você é um trabalhador que fala assim, não, preciso trabalhar todo o tempo para sustentar minha família, eu preciso para trabalhar em 2, 3 empregos, não posso parar, isso não é bíblico, irmão. Você tem que parar para descansar. Entendeu? A Bíblia nos ensina isso. Então, como é que termina o nosso manancial? Diz assim, você já pensou nos benefícios que o descanso pode trazer para você e a sua família? Então, irmãos, como eu sempre gosto de dizer, eu sou assistente social e trabalho numa instituição de adolescentes em conflito com a lei. E muitas vezes eu entrevisto uma mãe, converso com ela e ela diz assim, não sei onde foi que eu errei. Trabalhei tanto, incessantemente, não tive um sábado, um domingo, um feriado para dar para este menino tudo que ele precisa e agora ele cometeu um ato ilícito, ele está contra a lei, ele não ouve as minhas orientações. Então, irmãos, não é trabalhar o tempo todo que vai fazer dos nossos familiares, dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos maridos, pessoas realizadas. Nós precisamos ter, sim, um tempo de descanso. Amém? Bom, irmãos, isso dito, eu termino com esta frase que traduz tudo aquilo que eu sinto, né? Tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E é por isso que eu deixo todos os dias para os irmãos o meu abraço de urso, Lembrando, em 2022, você deve crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Amém? Então eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.